Em quem você confia? Parece uma pergunta simples, mas não é. Você confia no seu banco? E se amanhã ele congelasse seu dinheiro, sem motivo ou explicação? Parece impossível, não é? Mas e se acontecer? Nos próximos minutos eu vou te explicar por que o Bitcoin é tão importante, mesmo que você nunca chegue a usar ou precisar usar uma criptomoeda. Eu sou o João Valério e nesse vídeo eu vou conectar gírias, pirâmides, Bitcoin e ativistas. Toda a sociedade humana é construída com base na confiança. É só você olhar ao redor. Seu banco te oferece crédito confiando que você vai pagar. E você deixa dinheiro nesse mesmo banco acreditando que ele está protegido. Mas e se essa confiança for quebrada? Todo o sistema que a gente vive é construído sob um conceito: a centralização. A gente dá poder, controle e confiança para algumas pessoas e instituições e elas definem e controlam boa parte do que fazemos. Mas em 2008, no ápice de uma crise financeira que estava abalando a confiança da economia mundial, surge uma resposta anônima na internet. Uma resposta que não trazia um líder ou uma instituição para confiar. O que chegava era um sistema novo onde a confiança não era mais direcionada para uma única pessoa. Essa resposta se chama Bitcoin. E hoje não vamos falar sobre o preço dele, vamos falar sobre a ideia por trás dele. Uma ideia tão poderosa que conseguiu causar uma revolução mundial. E para entender essa revolução, a gente começa entendendo o que ela desafia. Imagina uma empresa tradicional. Nela nós temos um CEO no topo, vamos ter alguns diretores abaixo, digamos 10 diretores. Abaixo desses diretores nós vamos ter 50 gerentes e abaixo desses gerentes os funcionários que eles comandam. No caso, vamos colocar 2.000 funcionários. Nesse exemplo, as coisas fluem de cima para baixo, do CEO até o funcionário, como uma pirâmide. E esse sistema é frágil porque, se o líder cai, tudo se desestabiliza. Se o líder muda, as regras podem mudar e pessoas são afetadas com isso. Isso é centralização. Agora vamos para outro exemplo. Pensa na língua portuguesa que a gente usa diariamente. Ela vai mudando constantemente, certo? Mas não tem um CEO responsável por essa mudança. Então, como ela ocorre? As pessoas no dia a dia vão inserindo palavras diferentes, gírias, e vão mudando algumas palavras. E assim a gente tem um idioma que vai mudando e se ajustando de acordo com as pessoas. As pessoas definem o que funciona melhor para elas e isso vai se encaixando de acordo. Percebe que aqui não tem uma pessoa que dita as regras. Todas as pessoas, em conjunto, vão definindo o que se encaixa melhor para elas e chegam a alguma coisa. Isso é descentralização. Enquanto a centralização a princípio parece trazer menos riscos, a longo prazo ela acaba sendo mais ineficiente e arriscada que a descentralização. E isso devido ao poder concentrado em um único ponto e a chance de corrupção, enquanto a descentralização ganha mais força e estabilidade conforme cresce. Estamos em 31 de outubro de 2008 e um usuário anônimo com o pseudônimo de Satoshi Nakamoto publicou um artigo com 9 páginas e o seguinte título: Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico de pessoa para pessoa. Para isso ele usou um caderno gigante e indestrutível onde é anotado cada transação de Bitcoin. O nome desse caderno é o que nós conhecemos como blockchain, e ele existe no computador de cada minerador e usuário que negocia o Bitcoin. E com isso, o Satoshi dificultou para qualquer pessoa que tente quebrar o Bitcoin, porque para isso ele teria que quebrar o blockchain. Porque basicamente essa pessoa teria que ter mais poder computacional que todas as pessoas utilizando e minerando o Bitcoin. E com isso a gente está falando de basicamente metade do mundo. Resumidamente, nenhum país com todo o seu poder conseguiria essa façanha. E você talvez esteja se perguntando como eu consigo um desses famosos e valiosos bitcoins. Você até pode fazer da forma padrão, ela é chamada de mineração. Você simplesmente coloca o seu computador para trabalhar. Quanto mais potente o computador, maior a chance de você conseguir uma dessas moedinhas. E com isso, seu computador começa a trabalhar em um problema complexo de matemática e também começa a servir para hospedar as transações de Bitcoin de outros usuários. E caso seu computador consiga resolver esse problema matemático antes de outro usuário, você ganha a nossa famosa moedinha. Então pode ficar a pergunta, então esse Satoshi na verdade é um cara genial, ele simplesmente surgiu lá, criou o Bitcoin, como funciona isso? E não, meu jovem, na verdade isso começa nos anos 90 com ativistas que queriam utilizar da criptografia para dar mais poder ao indivíduo. Resumidamente, eles buscavam a descentralização. O Bitcoin acabou sendo só a materialização dessa filosofia. A tecnologia é genial, a origem é idealista, mas e daí? O que essa filosofia materializada realmente muda na prática? Na minha vida, na vida das pessoas, o que ela faz de diferente. E é aqui que a gente sai da tecnologia e entra de verdade na tecnologia e nas consequências para o mundo real.
A primeira e mais chocante mudança é a ideia de propriedade real. Pensa comigo, o dinheiro que está no seu banco não é 100% seu. Ele é simplesmente uma promessa que o banco te fez. Ele pode ser congelado, confiscado ou limitado, como falamos no começo do vídeo. Mas o Bitcoin é diferente. Se você guardar ele da forma correta e manter protegidas suas chaves, é totalmente diferente. Ninguém no universo vai conseguir tirar ele de você. Ninguém. Nem o governo mais poderoso, muito menos o banco mais rico. É como ter ouro no seu bolso, só que ele não está no seu bolso, as pessoas não podem simplesmente enfiar a mão e pegar, e você pode ter acesso a ele em qualquer lugar do mundo. E essa é a verdadeira soberania individual. A segunda consequência é a resistência à censura. Como não existe um CEO do Bitcoin, ninguém pode te impedir de receber ou enviar as suas moedas. Isso pode parecer pouco para gente que usa o Pix todo dia. Mas pensa em um jornalista em um país autoritário que depende de receber doações anônimas para continuar o seu trabalho. Ou um ativista que teve suas contas bloqueadas pelo governo. Para essas pessoas, o Bitcoin não é um investimento para ficar rico. É uma ferramenta que garante sua liberdade de expressão. E por último, e talvez o mais profundo e importante, a redefinição da confiança. A gente sai de um sistema que nos obriga a confiar em pessoas e instituições que podem ser falhas, corruptas ou simplesmente cometer erros, e vai para um sistema que nos permite verificar as coisas por conta própria. Você não precisa confiar no banqueiro ou no sistema do banco. Você só precisa confiar na matemática. A confiança acaba sendo substituída pela verificação, e isso é uma mudança de paradigma gigantesco. Ah, mas se isso tudo é tão incrível, por que o Bitcoin ainda não é usado no mundo todo? E isso é bem simples, porque essa revolução é silenciosa. Primeiro porque ela não é perfeita. A gente precisa ser honesto aqui. O preço ainda varia demais e isso acaba assustando as pessoas. Ainda não é tão fácil de usar quanto o aplicativo de um banco, então isso dificulta para algumas pessoas. E existe todo um debate muito importante sobre o gasto de energia dos computadores que protegem todo esse Bitcoin. Mas o principal motivo acaba sendo outro. O sistema contra-ataca. Governos, bancos centrais e grandes instituições. Eles não ganharam seu poder por acaso e não vão abrir mão dele tão fácil. O poder deles vem justamente da centralização que o Bitcoin desafia. Então eles vão tentar regular, proibir e assustar. Porque a ideia de um dinheiro que eles não podem controlar é o maior pesadelo deles. E é por isso que a revolução é silenciosa. Ela não acontece nas ruas, com tanques, mas nas linhas de código, nos debates econômicos e principalmente na cabeça das pessoas que começam a questionar onde o meu dinheiro está realmente seguro. No final das contas, o futuro do Bitcoin é uma coisa que ninguém pode prever, mas a ideia por trás dele, a filosofia da descentralização, essa já escapou há muito tempo. E ela nos deixa com uma lição de desenvolvimento pessoal muito poderosa, a da responsabilidade radical. Em um sistema descentralizado, a liberdade é total, mas a responsabilidade também é. Não tem um gerente que você vai ligar se você perder sua senha. O poder do seu dinheiro sai da mão do banco e vem 100% para sua mão. E isso até dá medo, mas também liberta. Então, mesmo que você nunca compre uma criptomoeda, entender o Bitcoin é entender uma das maiores disputas filosóficas do nosso tempo. E essa disputa é entre controle e liberdade contra confiança e verificação. E eu te devolvo a pergunta do início, mas de um jeito diferente. Você prefere a segurança aparente de um sistema centralizado ou a responsabilidade radical de ser seu próprio banco? E se você achou que essa reflexão abriu sua mente, deixe sua opinião sincera aqui nos comentários. E não se esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal para a gente continuar essas conversas. Meu nome é João Valério e a gente se vê no próximo vídeo.